Olá, obrigado por estar com a gente, você que nos acompanha aqui pela Unisul TV, canal 4 Tubarão, canal 26 Laguna ou pela internet na unisultv.com.br. Hoje o nosso convidado do programa é o presidente da Cooperativa Agropecuária de Tubarão, a Copagro, o senhor Dionísio Bressan Lemos. Muito bom dia, Dionísio. Bom dia, Rafael. Bom, nesse mês de fevereiro, os risicultores aqui de Santa Catarina, principalmente na nossa região sul, tiveram um encontro no município de Turvo, onde lá resultou um documento chamado Carta Santa Catarina. Qual é a situação atual desse setor, Dionísio? É um momento realmente de crise muito grande no setor. É normal, o arroz sempre viveu ciclos econômicos, né? Mas sempre ciclos econômicos motivados por questões conjunturais. Desta vez não, desta vez nós temos um problema estrutural muito forte e que realmente dificulta e hoje inviabiliza o setor, que é a questão da relação comercial com o Mercosul. Hoje, é realmente para quem, uma empresa que beneficia arroz, por exemplo, é mais barato para ela comprar arroz dos países vizinhos do que de um produtor brasileiro? Por incrível que possa parecer. Nós temos a resolução número 13 do Senado Federal, que fixa o ICMS de produtos importados do Mercosul em 4%. Então, uma indústria hoje, a própria Cooperativa Agropecuária Tubarão, se quiser trazer matéria-prima do Paraguai, beneficiar e comercializar, nós vamos recolher 4% em ICMS. Se nós beneficiarmos produção nossa própria, nós vamos pagar aqui do 13 de maio, por exemplo? Nós vamos pagar 12%. Só aí são 8% de diferença. Numa base, vamos pegar uma base de R$ 35, nós estamos falando em R$ 3 por saco, tá? De diferença para a nossa indústria local. Se nós pegarmos a indústria de São Paulo e Minas Gerais, que tem isenção da importação de matéria-prima do Paraguai, por exemplo, pode ser do Uruguai, pode ser da Argentina, essa diferença supera a R$ 5 por saco. Quer dizer, nós que já temos uma situação de custo de produção bem mais alto. Por quê? Porque os nossos insumos, sejam eles defensivos agrícolas, sejam eles fertilizantes, seja o óleo diesel, seja a energia elétrica, tá? Que nesses países tem um custo muito menor, e aí o custo de produção deles chega a superar também em R$ 5 a menos para produzir um saco de arroz, nós temos também essa questão tributária. Então, somando a diferença de custo de produção que tem os paraguaios, tá? E a tributação que o Brasil aplica, nós chegamos a um diferencial superior a R$ 10 por saco. Isso aí já ainda somado à situação que hoje o preço da saca não está cobrindo o custo dela, exato, né? Então, mas exatamente por isso. Tem... o Paraguai consegue produzir um saco de arroz por abaixo de R$ 30. O nosso custo de produção chega a R$ 40. E o preço de mercado hoje não está 40. A 33, que é hoje mais ou menos a média de mercado, quer dizer, o produtor está trabalhando com prejuízo de pelo menos R$ 7 por saco. Bom, e com isso, obviamente, a indústria que beneficia arroz está preferindo comprar do exterior, em detrimento do produtor local, claro, e a produção local acabou diminuindo também. Você tem aí uma cadeia em cima disso, né? Exato. Você tem uma questão logística que não permite simplesmente você substituir a totalidade. Até porque o Paraguai também não tem produção para isso tudo. O Brasil consome 11 milhões de toneladas. O Paraguai produz 1 milhão. Mas esse 1 milhão é suficiente para hoje sinalizar, balizar o mercado. Como esse produto do Paraguai, a indústria compra por esse preço, tem esse custo, ela acaba realmente sinalizando para o mercado que o preço é este. E aí ela força todos os produtores brasileiros acabam prejudicados dentro dessa estrutura, dessa cadeia produtiva. Hoje a área plantada no país acabou com isso também, diminuiu, isso é consequência de toda essa questão? A partir do advento do mercado do Cone Sul, do Mercosul, a área de arroz no Brasil diminuiu 50%. Nós já chegamos a plantar 6 milhões de hectares no Brasil, hoje estamos plantando 1.900.000, quer dizer, já diminuiu 66%, mais 50% foi depois do Mercosul. Por conta de quê? A produção brasileira está sendo substituída pela produção do Uruguai, da Argentina e do Paraguai, não é? E prejudicando os produtores nacionais. Isso é bom para o consumidor, não é? Mas tem um limite porque a desestrutura
do setor vai fazer com que daqui a pouco não se plante mais arroz no Brasil, e aí Uruguai, Argentina e Paraguai não têm condição de abastecer o mercado. E aí esse mercado vai voltar a crescer e nós vamos pagar um preço muito caro por esta desestruturação da cadeia produtiva do arroz no Brasil. Porque por questão cultural, o arroz ele é muito mais consumido no Brasil do que nos países do Mercosul, né? O Brasil é o maior produtor... O famoso arroz com feijão tem arroz, né? O Brasil é o maior produtor e o maior consumidor de arroz fora da Ásia. Claro que não dá para comparar com China, que produz e consome 180 milhões de toneladas. A Índia produz e consome 150 milhões de toneladas. Mas é um país vegetariano, por Mas exemplo. são países que têm, eles chegam a consumir 150 quilos de arroz por habitante ano. Nós consumimos 35 a 40 quilos, né? Nós consumimos, mas fora da Ásia, nós somos o maior produtor e o maior consumidor. Não existe cultura de consumo de arroz nem no Uruguai, a Argentina um pouquinho e não existe no Paraguai. Tanto que eles produzem para o Brasil, para o mercado brasileiro. E, por incrível que possa parecer, na grande maioria das vezes, quem está produzindo lá são brasileiros. Brasileiros que se inviabilizaram aqui no Brasil, mas que pelas condições que tem hoje tributárias, de custos de produção, foram produzir no Uruguai, foram produzir na Argentina e estão produzindo agora no Paraguai. Bom, acaba que esse setor, no passado, os altos e baixos de preço tinha muita relação com uma produção maior, oferta maior no mercado, o preço baixava. Questões climáticas, questões de oferta e procura, né, demanda, e então oscilava. Era aquilo que eu disse no início, eram questões conjunturais. Hoje não, hoje a questão é estrutural em função dessa questão do Mercosul, onde a necessidade, tá, entre aspas, dos governos brasileiros, quer municipais, quer estadual, quer federal, em tributar tudo e que for possível para poder arrecadar e nem sempre aplicar bem esse recurso, né, faz com que os nossos impostos sejam muito mais caros do que lá. Eles não pagam, por exemplo, o Fundo Rural, que nós pagamos, o ICMS deles é bem menor que o nosso, e a burocracia e os custos para a produção, para a importação de matéria-prima, produção de insumos, né, e a comercialização desse insumo é bem menor. A energia elétrica, que é produzida em Itaipu, quer dizer que foi construída basicamente pelo Brasil, mas por ser um rio de divisa internacional, cedida a metade para o Paraguai. A energia de Itaipu que vai para o Paraguai é vendida lá por um preço que chega a, no máximo, 30% do preço que a mesma energia é vendida no Brasil. O preço da terra também acaba sendo mais barato? A terra, hoje, a disponibilidade de terra é bem menor, a energia elétrica é bem mais barata, o óleo diesel vendido pela Petrobras distribuidora lá é mais barato que aqui. Nós tivemos uma excursão, agora um grupo de produtores estiveram lá e constataram isso, cerca de 20% mais barato o óleo diesel distribuído pela Petrobras, lá no Paraguai. Não é? As questões trabalhistas, né, os encargos trabalhistas são bem menores que os brasileiros. Então, por tudo isso, eles conseguem realmente ter um custo de produção de 10% a 15% menor que o nosso e outros cerca de 10% de diferença tributária faz com que haja toda essa distorção e esse problema estrutural vivido hoje na cadeia produtiva do arroz. Bom, nós estamos conversando hoje com o presidente da Copagro, Dionísio Bressan Lemos. A gente vai fazer uma breve pausa e volta na sequência para continuar a entrevista com ele, hoje falando aqui sobre essa crise no setor dos arrozeiros. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Café com Notícias e estamos conversando hoje com o presidente da Copagro, Dionísio Bressan Lemos. O tema da nossa pauta é a crise no setor da risicultura. A gente iniciou falando do encontro lá no Turvo, onde gerou esse documento, a Carta de Santa Catarina. O que foi proposto, quais são os caminhos que os produtores apontam para tentar superar essa crise, Dionísio? A gente sabe que isso não vai ser uma solução definitiva, né? Tem que tratar da questão estrutural, da questão até do tratado do Mercosul é preciso ser revisto, né? Mas dois encontros já aconteceram, um em Restinga Seca, no dia 31, no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, dia 31 de janeiro, e no dia 6 de fevereiro, esse de Turvo. Nós coordenamos esse encontro lá em Turvo, né, de onde foi redigida a Carta Arroz de Santa Catarina,
onde a gente, primeiro, faz um diagnóstico de toda essa situação. E não só disso que a gente debateu aqui, mas de tudo que envolve realmente a problemática da cadeia produtiva do arroz. E os encaminhamentos. Nós entendemos que, nesse momento, é preciso enxugar o mercado, diminuir a oferta para que o preço volte a reagir, que a oferta fique adequada à demanda existente. E aí, primeiro, exportar, aproveitar que o preço está baixo e exportar. Isso, as indústrias do Brasil, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sobretudo, estão exportando. Nós mesmos, da Copagro, fechamos um contrato de exportação agora de 2.500 toneladas. Estamos exportando, que é uma maneira de tirar produto daqui, levar para mercados externos. Qual é o destino da exportação brasileira? África. Mesmo com algum prejuízo, mas no momento que você diminui a oferta, você cria a possibilidade de o mercado reagir. Tá? É preciso que o governo intervenha nesse mercado com os instrumentos, né, e já sinalizou com isso, consequência desses encontros. Já foi anunciado o leilão nesta quinta-feira, né, hoje, portanto, está havendo o primeiro leilão de PEP e PEPRO, tá, que são programas de apoio à comercialização do governo federal. Estamos solicitando que o governo adquira alguma quantidade para estoque regulador e enxugue um pouco o mercado também, além das questões tributárias, por exemplo, que estão sendo tratadas com o governo de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós teremos na próxima semana audiências com o governo do estado, vamos ter audiência agendada já para o dia 28 com o Ministério da Agricultura, não é? Tudo resultado destes encontros de Restinga Seca, de Turvo e de ontem, quarta-feira, reunião da Câmara Setorial e da abertura da colheita acontecida em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Tá? E então essas são as demandas levantadas, são as ações tomadas e o que é principal, além das questões pontuais, momentâneas, para tentar resolver o problema de excesso de oferta, redução, adequar a demanda e para que o preço possa reagir no mercado, a formação de um grupo de trabalho que discuta essa questão estrutural na relação com o Mercosul e nós possamos realmente, quem sabe aí, ter condições de ter uma sobrevida, pelo menos, na atividade orizícola brasileira. Senão... Porque o risicultor tem muita gente abandonando a cultura, né? Ele não consegue pagar as contas. Né? Eu, às vezes, me posiciono de forma muito clara, muito lúcida, tento ser lúcido com relação a essa questão de que, às vezes, há muito chororô. Né? Não, desta vez não há. Rafael, é a pior de todas. Eu estou nesse negócio há 40 anos. Eu nunca vi uma crise tão grande. Ninguém consegue pagar esse ano o custo desembolsado. Não vamos falar em remuneração de terra, não vamos falar em depreciação de máquinas e equipamento, não vamos falar em amortização de investimentos ou algumas prorrogações, eventualmente, de quem tenha. Isso nem falar. Não paga o custo desembolsado que ele teve para fazer a lavoura esse ano. E a gente está em período agora de safra, muita gente começando a cortar o seu arroz. A produção, ela está satisfatória? A produtividade? Ela está um pouco abaixo do ano passado. Claro que temos que considerar que o ano passado nós tivemos uma safra excepcional. Né? A safra foi realmente muito boa. Ela está uma safra normal, vamos dizer assim, né? Mas um pouco menor que a do ano passado. Então, além dessas questões preços, também nós devemos ter aí uma certa quebra de produtividade e isso para os produtores vai representar muito. Bom, a gente conversou hoje aqui com o Dionísio Bressan Lemos, que é presidente da Copagro. Falamos aí sobre o setor da risicultura que enfrenta uma crise e vem buscando alternativas aí para tentar, soluções para tentar amenizar a situação. Dionísio, muito obrigado pelas informações prestadas aqui. Eu agradeço o espaço, acho que o produtor tem que estar otimista e eu espero, venda agora, durante a safra, só aquela quantidade necessária para cumprir com compromissos financeiros imediatos, né? E tente fazer com que, escalonar essa comercialização, essa venda, para, quem sabe, poder aproveitar alguma reação de mercado que nós possamos ter, especialmente no segundo semestre. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia. Muito obrigado, bom dia.